Vença o próprio mal. Já escrevi um artigo intitulado Vencer o Mal, com o sentido de que não devemos nos deixar ser vencidos pelo homem perverso. Agora, falarei sobre a necessidade de vencermos o mal que existe em nosso íntimo. No interior de cada ser humano, a todo momento, trava-se uma batalha entre o bem e o mal. É a luta para subjugar os desejos mundanos, conforme a interpretação budista. Como a ambição humana não tem limite, o bem tenta refrear o mal, que vive seduzindo o ser humano em relação ao dinheiro, ao sexo, ao poder, à fama e ao egoísmo. O lado bom adverte: olhe, você não pode fazer isso. Tome cuidado, pois se o fizer, você irá passar por maus bocados. Além disso, incentiva. Dê alegria às pessoas. Empenhe-se para tornar todos à sua volta felizes. No fundo, a luta sem trégua entre o bem e o mal é a pura realidade em que vive o ser humano, tido como o senhor de todas as criaturas. Por essa razão, quando o mal vence, cometem-se pecados e gera-se infelicidade. Quando o bem vence, cria-se felicidade. Isso pode parecer óbvio e simples de colocar em prática. Embora saiba disso, o ser humano não consegue fazê-lo, especialmente os descrentes. No entanto, como nossos fiéis são conscientes disso, perdem bem menos para o mal. Mesmo assim, não é uma tarefa fácil. Naturalmente, quem nos leva à prática do mal é o espírito protetor secundário, e quem nos leva à prática do bem é o espírito protetor guardião. Acima deles, existe ainda o espírito protetor primordial, que ordena o absoluto bem, e, por conseguinte, é preciso ampliar a força dele, a qual domina o mal completamente. Assim sendo, o ser humano deve estar sempre atento ao desenvolvimento dessa força, e o único recurso é orar a Deus e aprofundar a fé. Não existe outro meio para se tornar feliz. Por Meishu Sama, em 20 de junho de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Espírito e matéria. Se compreendermos que tudo no universo se fundamenta na lei espírito precede a matéria, veremos que não há nada de estranho nos inúmeros milagres que nos são relatados. São casos de pessoas que conseguiram escapar por um triz de um perigo iminente, ou que não sofreram um arranhão sequer, mesmo caindo de lugares altos. Ou ainda, exemplos de pessoas que se restabeleceram sem dificuldades de uma doença grave, apesar de terem sido desenganadas pela medicina. Para compreender perfeitamente essa realidade, porém, torna-se necessário uma explicação de cunho religioso. Portanto, gostaria que o leitor prosseguisse a leitura ciente disso. Primeiramente, o que se deve conhecer é a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Tal como o ser humano possui roupas para o corpo físico, o espírito também possui uma veste, que é a aura. Esta é uma espécie de éter, uma luz emanada do espírito, e, apesar de ser um corpo difuso, há quem consiga enxergá-la. Ela pode estar límpida ou nublada, da mesma forma como ocorre com o céu. Ou seja, se pensamos e praticamos o bem, a aura fica límpida. Se pensamos e praticamos o mal, ela fica nublada. Assim, se cremos em uma divindade do bem, recebemos sua luz, que dissipa as nuvens. Se orarmos a uma divindade do mal, pelo contrário, as nuvens aumentam. Geralmente, por falta de conhecimento da parte espiritual, as pessoas pensam que toda divindade é do bem. Todavia, aí está um grave engano, pois, na realidade, as divindades do mal são em maior número.
A prova é que muitas famílias, embora sigam uma religião devotadamente há várias gerações, não conseguem livrar-se dos infortúnios. Isso ocorre porque estão orando a uma divindade do mal ou de pouco poder. O ser humano deve, portanto, crer em divindades do bem e salvar o próximo, pois, quanto mais virtudes acumular, mais intensa a luz se tornará e, consequentemente, sua aura aumentará. A espessura da aura de uma pessoa comum é de aproximadamente 3 centímetros. No caso de um virtuoso, varia entre 15 e 30 centímetros. Os grandes virtuosos que alcançaram a posição de divindade possuem uma aura de alguns metros, até mesmo de alguns quilômetros. Entre os grandes religiosos, há aqueles cuja aura alcança diversos países ou povos, por exemplo, Jesus Cristo e Buda Sakyamuni. A aura do Salvador do mundo, no entanto, possui um poder extraordinário, capaz de envolver a humanidade em luz. Contudo, a história nos mostra que até agora esse Salvador ainda não se manifestou no mundo. Conforme já afirmamos, a aura aumenta ou diminui de acordo com a atitude de cada um. Por conseguinte, o ser humano deve acreditar nisso e somar muitas virtudes. Por exemplo, no caso de a pessoa ser atingida por um automóvel ou por um trem, se sua aura for espessa, o espírito do veículo será retido pela aura e ela se salvará. Por outro lado, se a aura for fina ou inexistente, ela sofrerá ferimentos graves ou até mesmo morrerá. O fato dos nossos fiéis se livrarem de desastres se deve a esse motivo. A sorte ou a má sorte também obedecem ao mesmo princípio. Desejo explicar resumidamente a esse respeito. O corpo físico do ser humano pertence ao mundo material e o espírito ao mundo espiritual. É assim que esses dois mundos estão organizados. O mundo espiritual está dividido em 3 planos, sendo que cada plano se subdivide em 60 camadas, distribuídas, por sua vez, em 3 subplanos de 20 camadas cada um, totalizando 180 camadas. O plano mais baixo, obviamente, é o inferno. O plano intermediário é semelhante ao mundo material e o plano mais alto é o paraíso. A maioria das pessoas tem seu espírito localizado em uma das camadas do plano intermediário, podendo fazê-lo subir ou descer de acordo com o grau de bem e mal. Ou seja, se praticar o bem, se eleva ao paraíso, e se praticar o mal, decai ao inferno. Além do mais, diferentemente do mundo material, o mundo espiritual é absolutamente justo e imparcial, e não há um mínimo de favorecimento, o que não é nada bom para quem pratica o mal. Aqueles que conseguirem acreditar nisso poderão ser verdadeiramente felizes. Obviamente, no inferno reinam a inveja, o ódio, o rancor, o ciúme, a pobreza, etc. Ou, como diz o budismo, repleto de cobiça, ira e ignorância. Quanto mais baixo o espírito decai, mais intensos vão se tornando esses sentimentos, sendo que a última camada é chamada de fundo do inferno, de inferno de trevas e frio extremo e também de purgatório. Contudo, esses sofrimentos não se limitam à vida após a morte. Uma vez que o corpo físico da pessoa está no mundo material, os sofrimentos se refletem na matéria exatamente nas mesmas condições em que o espírito se encontra. É por isso que constantemente vemos nos jornais casos em que, após viver sofrimentos extremados, a família inteira chega a planejar o suicídio coletivo. Dessa forma, a sorte ou a má sorte dependem da posição em que se encontra o espírito no mundo espiritual.
Evidentemente, isso depende do bem ou do mal praticado, conforme a lei de causa e efeito. Portanto, não há ninguém mais tolo que o homem mau. Mesmo que ele consiga progredir na vida valendo-se do mal, seu êxito é temporário. Um dia, ele acabará fracassando, pois, como já disse anteriormente, a posição de seu espírito encontra-se no inferno. Em contrapartida, por mais desventurada que uma pessoa seja agora, conforme ela praticar o bem, sua posição no mundo espiritual irá se elevando e um dia se tornará feliz, pois esta é uma inexorável lei divina. Embora a missão principal das religiões seja ensinar tal princípio, até hoje isso não ocorreu de forma satisfatória, pelo fato de elas não terem força suficiente. Ou seja, por não apresentarem milagres, vieram priorizando as escrituras e os sermões. Entretanto, é chegado o tempo, e o Deus Supremo está manifestando a força absoluta, fazendo surgir surpreendentes milagres por intermédio da nossa religião, para despertar a humanidade da ilusão em que ela se encontra. Sendo assim, ninguém poderá deixar de acreditar. Por Meishu Sama, em 10 de setembro de 1953. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. O tratamento natural. O ser humano foi criado por Deus. É sua obra-prima, e entre todas as coisas do universo, não há nada que se lhe possa comparar. Segundo a Bíblia, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que é uma verdade inegável. Consequentemente, é impossível para a ciência compreender inteiramente a misteriosa constituição do ser humano. Quando muito, ela o conhece apenas superficial ou parcialmente. Assim, é impossível afirmar se levará milhares de anos para desvendá-lo ou se nunca o fará. Pensemos com calma. O funcionamento do corpo, a sutileza da ação da vontade sonem, a manifestação dos sentimentos de alegria, ira, tristeza ou prazer, a sensibilidade do sistema nervoso, que reage até mesmo à picada de uma pulga, a capacidade de transmitir nossa vontade e distinguir o sabor dos alimentos por meio da língua, a misteriosa diferença nas fisionomias de 1,8 bilhão de habitantes do globo terrestre, cujo rosto não mede mais que um palmo. Só estes exemplos já são suficientes para que louvemos o poder do Criador do Universo. Principalmente em se tratando do mecanismo de reprodução, o mistério que envolve o processo de criação de um ser humano é realmente inexprimível em palavras. É natural que a ciência não consiga desvendar o mistério da vida, pois o ser humano não é criação sua como os robôs. A esse respeito, talvez alguém diga: a temível varíola não foi solucionada com a vacina? De acordo com a revelação de Canon, há alguns milhares de anos, na verdade, não existia a varíola. Ela surgiu para purificar os pecados e as impurezas da humanidade e, por essa razão, constitui uma espécie de acerto de contas. A vacina é uma forma de se esquivar dessa purificação e, portanto, trata-se de um procedimento inadequado. Devido a isso, a saúde das pessoas está se debilitando e sua vida está sendo seriamente encurtada. Por conseguinte, o prejuízo é muito maior do que contrair varíola. Mesmo nos dias de hoje, se as pessoas viverem corretamente, sem infringir as leis dos céus, não há por que contraírem varíola, mesmo que não tomem vacina. Todavia, raramente existem pessoas tão perfeitas assim. Por isso, até a concretização do mundo de luz, creio que o uso de vacinas seja inevitável. Logo que o referido mundo se concretizar,
as doenças contagiosas e graves desaparecerão sem deixar vestígios e restarão apenas, por exemplo, o resfriado e a diarreia. Quando a pessoa adoece, imediatamente inicia-se dentro dela uma grande atividade destinada a eliminar a doença. O organismo começa a produzir o próprio medicamento. É como se o corpo humano contivesse um grande laboratório farmacêutico com um doutor em medicina. Quando ocorre a invasão da impureza chamada doença, esse doutor do interior do corpo, no mesmo instante, faz um diagnóstico, solicita ao farmacêutico a preparação dos medicamentos e inicia o tratamento incontinente. Uma vez que os equipamentos e os medicamentos são excelentes, realmente a cura é eficiente. Se comemos algo tóxico, o laboratório existente dentro do corpo imediatamente produz um laxante para provocar a diarreia e eliminá-lo. Quando ocorre a invasão de bactérias nocivas no organismo, é realizado um tratamento por meio da febre, que é uma grande ação bactericida. Na ocorrência de uma intoxicação, produz-se uma reação na pele para expulsá-la e, por meio da febre e da coceira, procura-se neutralizá-la, a fim de que ela não atinja os órgãos internos. Dependendo do tipo da intoxicação, os rins entram em intensa atividade, processando uma limpeza com água, fazendo com que as toxinas sejam eliminadas pela urina. Quando se inspira uma grande quantidade de poeira, esta é eliminada, por exemplo, na forma de escarro. De fato, o corpo humano é de uma habilidade extraordinária. Por isso, em geral, as doenças se curam naturalmente, sem necessidade de interferências. Entretanto, por desconhecimento deste princípio, as pessoas recorrem aos medicamentos e aos tratamentos desenvolvidos pela ciência, que causam, além dos sérios obstáculos ao processo de cura natural, o prolongamento da doença. Caro leitor, para comprovar isso, da próxima vez que ficar doente, deixe que a doença siga seu curso natural, sem interferir, e verá que o restabelecimento será surpreendentemente rápido e completo. Caso faça essa escolha, deve-se respeitar a vontade do corpo. Portanto, se quiser ficar deitado, deite. Se quiser se levantar, levante-se. Se quiser caminhar, caminhe. Se quiser comer, coma. Caso contrário, aguarde o apetite voltar, podendo ficar sem comer por até 2 ou 3 dias. Se tiver febre alta, pode até usar bolsa d'água em temperatura ambiente, sendo que o melhor é evitar, o máximo possível, interferências. Procedendo assim, quaisquer que sejam as doenças, a cura se dará de forma realmente satisfatória. Ao incentivar o tratamento natural, não quero dizer que a medicina seja totalmente desnecessária. Nela, há áreas que nos são úteis, como a bacteriologia, a higiene, a cirurgia em tempos de guerra, a odontologia, a ortopedia, etc. Por Meishu Sama, em 1935. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Por que o mal se revela? Como já me referi minuciosamente à questão da corrupção dos funcionários públicos, no ensinamento intitulado A Superstição do Ateísmo, creio que puderam compreender, em linhas gerais, que a causa fundamental do mal está no modo de pensar dos desonestos. Trata-se do pensamento ateísta, de que basta esconder das pessoas os delitos, quaisquer que eles sejam. Assim sendo, vou referir-me detalhadamente a esse respeito. Devo dizer que, conforme aquele modo de pensar, se fosse possível ocultar totalmente um delito, seria muito mais vantajoso ganhar dinheiro ilicitamente. Não resta dúvida
de que esse pensamento é amplamente difundido entre os que praticam o mal. No entanto, há um fato realmente muito misterioso, pois, por mais que o indivíduo o pratique de forma habilidosa, o crime é sempre descoberto. Creio que não há erro em dizer que eles próprios sabem disso. Porém, por desconhecerem sua verdadeira causa, não conseguem abandonar a senda do mal. Assim sendo, desejo esclarecer o motivo pelo qual, infalivelmente, os delitos acabam sendo descobertos. O essencial é o fato de que, mesmo que as pessoas consigam enganar os olhos alheios, jamais conseguirão ludibriar a si mesmas. Embora hajam às escondidas, não conseguem ocultar o fato delas próprias, e isso significa que estão cientes de suas ações. Dessa maneira, as pessoas em geral pensam que são existências independentes da sociedade e que, portanto, não tendo nenhuma relação com os demais indivíduos, não há nenhuma inconveniência de elas agirem de acordo com sua vontade, realizando habilmente apenas aquilo que lhes convém e que proporciona benefícios próprios. Consideram que essa é a forma de agir inteligente da atualidade. Portanto, mesmo ouvindo orientações sobre altruísmo e lições de moral de seus superiores ou de religiosos, elas se mostram aparentemente admiradas, mas no íntimo zombam deles, achando que tudo isso não passa de tolice e de promessas vazias de supersticiosos perdidos pelo mundo. Trata-se, pois, de pessoas presas às formalidades, nulas espiritualmente, e seu valor como seres humanos é inexistente. Escrevi a pura verdade sobre a maneira de pensar da maioria dos homens modernos. Será que as pessoas que alimentam tais pensamentos serão felizes? Sem exceção, todas acabam fracassando. E por que fracassam? Porque, conforme já afirmei, mesmo que a ação maligna não seja do conhecimento dos outros, a própria pessoa sabe que a cometeu. E esse é o problema. Isso ocorre pois há um lugar assustador que detecta tudo o que se passa no íntimo do ser humano. Esse lugar é como se fosse o tribunal de justiça do mundo material, ou seja, o local onde Emma atua. Infelizmente, é difícil para o indivíduo devotado ao materialismo crer na existência de um local em que se sabe tudo a respeito do coração humano. Assim sendo, ele nega sumariamente e não presta atenção mesmo que receba conselhos de terceiros. Este sonem constitui a própria fonte do mal. Seguindo essa lógica, para extirpar o mal verdadeiramente, é necessário ensinar e levá-lo a crer na existência daquele ministério. Afirmo que não há, em absoluto, outro meio mais eficiente. Vejamos como é feita a comunicação ao ministério do mundo espiritual. Há um elo espiritual semelhante ao telégrafo sem fio, que estabelece uma ligação entre cada ser humano e esse ministério, no qual tudo é registrado com assombrosa exatidão. O encarregado anota todos os atos em um livro, e a pena é aplicada de acordo com o grau de perversidade. Esta é revelada de forma extremamente hábil, e uma pena é atribuída à pessoa no mundo material. Quando o ser humano tomar plena consciência desse fato, temeroso, jamais conseguirá cometer qualquer espécie de mal. Se, ao invés de fazer maldades, praticar boas ações, terá recompensas correspondentes. Esta é a realidade dos dois mundos, o espiritual e o material, criados por Deus de forma perfeita. Sendo esta a verdade absoluta, não há outra solução a não ser crer. No entanto, atualmente, tanto as autoridades governamentais como os intelectuais não compreendem as questões espirituais e, consequentemente, acham que ensiná-las ao povo seria negar a cultura. É uma situação lamentável.
Nesse sentido, afirmam que somos supersticiosos, chegando ao ponto de prevenir as pessoas contra nosso trabalho, embora nosso intuito seja esclarecê-las a respeito do mundo espiritual. Na verdade, eles é que são muito supersticiosos. A maior prova disso são os crimes, que não têm diminuído. Um exemplo é o crime de corrupção, apesar do empenho em reduzi-lo. Ao contrário, até parece que tende a aumentar. Nada disso adianta, pois tentam remediar os crimes que vêm à tona com medidas frágeis e pouco eficazes, estabelecendo leis que podem ser transgredidas facilmente. Uma vez que não atingem o ponto vital, sinto até vontade de dizer que é uma ignorância que ultrapassa nossa imaginação. Além do mais, as autoridades e os intelectuais pensam que isso é um país civilizado e se orgulham disso. São por demais infantis. Podemos dizer que, atualmente, estamos vivendo a era da selvageria cultural. Por Meishu Sama, Jornal Eiko, número 136, em 26 de dezembro de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Seja um bom ouvinte. É errado censurar as pessoas que mentem. Devemos, sim, ouvi-las, demonstrando admiração. Ah, é verdade! Todavia, no íntimo, devemos estar cientes que elas estão mentindo. O homem precisa tornar-se astuto a esse ponto. Há antiquários que me procuram e, subestimando-me, dão explicações sobre objetos de arte. Este é assim, aquele é falso. Então, eu lhes respondo. Observando bem, acho que o senhor está certo. Embora no íntimo eu pense, o que é que esse sujeito está dizendo? Ele é um tolo. Acha que eu não sei isso e fala comigo dessa maneira? Permaneço ouvindo com aparente admiração. Fazendo isso, às vezes consigo aprender alguma coisa e penso. Ele diz coisas interessantes. De fato, ele tem razão. Um chinês, de cujo nome não me lembro, disse o seguinte: não faça distinção para conversar com as pessoas. Há coisas ditas por um simples camponês ou por um trabalhador braçal que nos ensinam muito. Por esse motivo, não devemos discriminar as pessoas. Em princípio, tudo que ouvirmos deverá ser levado em consideração. Também há ocasiões em que aprendemos com as crianças. Acredito que já tiveram essa experiência. Às vezes, elas dizem coisas muito interessantes. Como as crianças têm a intuição autêntica, dizem coisas maravilhosas, o que nos faz lembrar a teoria da intuição de Bergson. Nas discussões entre mãe e filho, muitas vezes a verdade está do lado do filho. Por Meishu Sama, em Registro de Orientações, volume 21, em 1º de junho de 1953. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Relato 81. Caligrafias que têm vida e atuam. Por um servidor próximo. A caligrafia era uma das atividades desenvolvidas por Meishu Sama. Ele caligrafava 100 imagens da luz divina em menos de meia hora. No caso do Ohikari, completava essa mesma quantidade entre 7 e 8 minutos. Ele escrevia centenas de caligrafias, quase que ininterruptamente, sem demonstrar qualquer cansaço, com rapidez extraordinária. O vigor de Meishu Sama e os movimentos de seu corpo, em conjunto com o pincel, formavam um todo harmonioso de onde transbordavam grande energia e um belo ritmo, expressos em forma de letras sobre o papel branco. Eu, que o auxiliava nessa atividade, ficava fascinado diante de tanta vitalidade e dinamismo. Enquanto eu organizava as caligrafias, ainda úmidas da tinta à base de carvão do pincel de Meishu Sama, não podia deixar de sentir-me profundamente feliz e ter meu coração tocado pela nobreza,
intensidade e o indescritível calor humano de Meishu-sama expresso naquelas letras. Meishu-sama dizia: "O que eu escrevo tem vida." Suas caligrafias eram intensas e vívidas e atuavam dessa mesma forma. Ainda há o fato de manifestar incontáveis milagres. Não tenho palavras para descrevê-las, senão que são uma arte divina. O que mais me surpreendia era a atitude de Meishu-sama enquanto caligrafava. Embora, no início, eu achasse que ele escrevesse as caligrafias em uma sala silenciosa, sentado com uma postura ereta, sem conversar, a realidade era completamente diferente. Ele as escrevia com incrível rapidez, ouvindo rádio ou conversando. O trabalho era feito à noite, nos horários que coincidiam com os programas radiofônicos. Assim sendo, ele ouvia radionovelas, histórias cantadas e programas humorísticos que o faziam dar boas gargalhadas. Ouvia também com muito interesse o Nidio no Tobira, programa de rádio da emissora NHK, transmitido aos sábados. Nos dias quentes de verão, era comum ficar semidespido e, vez ou outra, vestia roupas bem à vontade. Certo dia, ele saiu nesses trajes pelo jardim e nos perguntou rindo: "Será que vão me confundir com um jardineiro?" Reminiscências sobre Meishu-sama, volume 1. Seja Daijo. Como sempre digo, aquilo que é mal na perspectiva Daijo é bem do ponto de vista Shoujo. Já aquilo que é mal na perspectiva Shoujo é bem do ponto de vista Daijo. Alguns fiéis tendem a esquecer esse ponto fundamental. Por conseguinte, é preciso que reflitam bastante e se corrijam. Falando de uma forma mais compreensível, a visão Daijo consiste em observar as coisas de forma abrangente. Vou explicar melhor. Há casos em que alguém se empenha numa prática acreditando ser um bem, mas no final acaba se tornando um obstáculo para a propagação dos ensinamentos. Justamente esse tipo de pessoa age com base na própria capacidade, confia demais na força humana e inconscientemente tende a esquecer a imprescindível força divina. Certamente, muitos devem ter vivido situações como essa. Frequentemente, ouço pessoas que, intrigadas, fazem o seguinte comentário: apesar de ser tão fervorosa, aquela pessoa não consegue expandir a fé. Por que será? É porque essa pessoa possui fé shoujo e, como tal, seu comportamento é excessivamente formal e rígido, não atraindo as pessoas e, por isso, não propaga a fé. O pior de tudo é que, uma vez que leva as coisas ao extremo, perde a sensatez e age com palavras e atitudes excêntricas. Ao presenciar isso, pessoas esclarecidas julgam nossa igreja uma religião supersticiosa, de baixo nível, e passam a nos olhar com desprezo. Por essa razão, devemos tomar o máximo de cuidado nesse ponto. Existem pessoas, no entanto, que expandem a fé além das expectativas, apesar de não darem mostras de serem tão fervorosas. O motivo é que elas assimilaram e praticam a fé Daijo. Desejo acrescentar que são justamente as pessoas de fé shoujo as que costumam definir o bem e o mal do próximo. Tenho dito frequentemente que isso é um erro gravíssimo, pois só Deus conhece o bem e o mal nos seres humanos. Na condição de ser humano, querer definir o bem e o mal é uma blasfêmia e não há ofensa maior a Deus. Tais pessoas, geralmente, se consideram as únicas certas e são orgulhosas. Ao mesmo tempo, como não são virtuosas, além de não expandirem a fé, muitas vezes criam problemas despropositados. Essa lógica se aplica a tudo,
tanto em pequena como em grande escala. Como exemplo disso, basta observar o Japão de antes do término da Segunda Guerra Mundial. Empunhando a bandeira da lealdade e do patriotismo, o povo japonês lutou com todas as forças, e a consequência foi aquela derrota conhecida por todos. De fato, tudo aquilo foi praticado na época, acreditando que se tratava de uma atitude correta e ditada pelo bem. Todavia, como esse bem era um bem do ponto de vista shoujo, visava somente a felicidade do próprio país, pouco se importando com o que viria a ocorrer com os demais. Foi devido a esse pensamento egoísta que teve um fim lamentável. A respeito disso, publiquei, recentemente, o ensinamento Seja Cidadão do Mundo, com o objetivo de mostrar que o autêntico bem é o bem do ponto de vista Daijo, isto é, o bem em âmbito mundial. Evidentemente, se partíssemos deste princípio, não teríamos promovido guerras e invasões, e nem precisaríamos passar por aquelas situações trágicas. Com toda certeza, hoje nosso país estaria desfrutando da paz e sendo respeitado pelo mundo inteiro. Em termos de amor, existem o amor de Deus e o amor do ser humano. Como o amor de Deus é Daijo, ele ama a humanidade irrestritamente. O amor humano é amor shoujo, que se limita a amar a si próprio, seu grupo e seu povo. E como resultado, esse tipo de amor de caráter restrito se torna um mal. Os fiéis, ao compreenderem claramente o sentido das minhas palavras, devem manter, sempre e em tudo, uma atitude Daijo, isto é, manter o amor de Deus vivo no coração e transmiti-lo ao próximo, o que, com certeza, produzirá bons frutos. Por esse motivo, se eles fizerem da vontade de Deus a sua vontade e tratarem as pessoas com amor sem discriminá-las, é natural que qualquer um se sinta bem ao se relacionar com nossos fiéis e passem a se reunir com alegria à sua volta. Assim, certamente a fé se expandirá. Escrevi aqui o que venho sentindo ultimamente. Por Meishu Sama, em 25 de novembro de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. A missão da arte. Todas as coisas existentes no universo possuem uma utilidade específica para a sociedade humana, ou seja, têm uma missão atribuída pelos céus, e a arte não constitui exceção. Uma vez que o artista é um integrante da sociedade, ele deve conscientizar-se de sua missão e exercê-la plenamente, pois essa é a verdadeira arte e também a principal função do artista. Entretanto, quando observo os artistas da atualidade, fico atônito com as atitudes inconsequentes da maioria. É claro que existem excelentes deles, mas grande parte esquece sua principal função, ou melhor, sequer sabe que ela existe. O pior de tudo é que, considerando-se criaturas especiais, comportam-se de acordo com sua vontade, achando que isso demonstra sua peculiaridade. Iludidos que, agindo a seu bel prazer, conseguirão expressar toda sua genialidade, não se envergonham de suas ações e acabam gerando muitos problemas. A sociedade, por sua vez, os respeita, considerando-os pessoas especiais e aceita quase tudo o que fazem. Em decorrência disso, eles ficam cada vez mais envaidecidos. Os artistas devem manter seu caráter mais elevado que o das pessoas em geral. Explicarei com base na religião. É bem verdade que nos seus primórdios a humanidade possuía, em abundância, características animalescas. Contudo, após a era selvagem, ela vem progredindo e caminhando passo a passo rumo à civilização ideal. Neste sentido, o progresso da civilização consiste na eliminação de tais características.
Chegar a esse nível significa ter alcançado o mundo da verdadeira civilização. Ainda hoje, porém, grande parte da humanidade se sente ameaçada pelas guerras, e isso se verifica porque ainda persiste uma significativa parcela de animalidade no ser humano. Portanto, são os artistas que desempenham uma das mais importantes funções na grande tarefa de eliminar a animalidade da humanidade. Sendo assim, torna-se necessário excluir tais características do ser humano por meio da arte e elevar seu caráter. Naturalmente, esse objetivo será alcançado por meio da literatura, da pintura, da música, do teatro, do cinema. Por meio do trabalho do artista, a alma deste atrai a do povo. Falando de forma mais clara, por meio da literatura, da pintura, da música, do canto, da dança, as vibrações espirituais emitidas pela alma do artista ressoam na alma das pessoas. Em outras palavras, existe uma forte conexão entre a alma do artista e a alma do povo. Assim sendo, se o caráter do artista for vulgar, o caráter do povo também se vulgariza. Se for de uma pessoa de caráter elevado, obviamente, o sentimento do povo se aperfeiçoará. Eis a importância da arte. Em outras palavras, é preciso que o artista, por meio de sua alma, seja o orientador do povo. Neste sentido, não seria exagero afirmar que uma parte da responsabilidade pelo aumento do mal social cabe aos artistas. Senão, vejamos. A literatura cada vez mais erótica e grotesca. A pintura cada vez mais monstruosa. As manifestações verbais dos artistas, assim como a música, o teatro, o cinema de níveis cada vez mais baixos. Se analisarem minuciosamente tais fatos, certamente compreenderão que minha tese não está equivocada. Por Meishu Sama, Jornal Hikari número 31, em 15 de outubro de 1949. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5.